Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da segunda semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 2, versículos de 23 até o 28, que nos diz assim: Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos lá. Para a gente entender bem, eu preciso trazer para vocês qual a ideia do sábado naquele tempo. No primeiro ponto, eu sempre busco aqui no canal trazer teologia para vocês, então vamos voltar no tempo e entender onde é que tudo começou com essa história do sábado. A Bíblia ela foi escrita, segundo praticamente todos os estudiosos modernos vão defender, ela começou a ser escrita mesmo quando o povo de Deus estava ali por volta do ano 600 a.C. Eles estavam exilados na região da Babilônia. E lá eles foram então escrever, colocar por escrito tradições que até então passavam de pessoa para pessoa, né? De pai para filho, de avô para neto. E o que acontece? Segundo os estudiosos acabam apontando, a dinâmica de proteger um dia para o sábado, né, um dia de descanso, é justamente porque eles olhavam o que passaram, por exemplo, no Egito, o que passaram na Babilônia, e viam a situação deplorável que ficava a humanidade, né? Porque a pessoa não teria nenhum tipo de dignidade, visto que não teria um dia para descansar. Era preciso um dia para dedicar-se então ao Senhor. E o que acontece? Esse dia de descanso não era um dia apenas para dormir, colocar a perna para cima e viver na boa vontade. Mas era um dia para colocar Deus em primeiro lugar. Isso sempre ficou muito claro dentro da religiosidade da época. E o que acontece? Alguns regimentos, algumas regras, algumas leis foram então sendo criadas diante da dinâmica do sábado. Por exemplo, uma delas é que você não poderia trabalhar, né? Pontos de comércio não poderiam ser então abertos. Existiam aí também, inclusive, algumas restrições alimentares para esse dia. Como as pessoas não poderiam trabalhar, também você não poderia arrancar espigas de lugar nenhum. Não poderia colher nenhum tipo de plantação. Isso é um tipo de trabalho. Jesus então estava passando por campos de trigo em um dia de sábado e os seus discípulos começaram a arrancar espigas. O texto de Marcos não deixa claro, mas é óbvio que provavelmente eles estavam com fome. E a lei dizia que caso você esteja com fome, você poderia então arrancar as espigas sim. Deixa isso bem claro, tá bom? Então os fariseus, vendo a situação, qual seria a primeira coisa que eles deveriam fazer? Perguntar: eles estão com fome? Ou pelo menos se perguntar: será que eles pelo menos estão com fome? Mas não. Eles pegam um dia de sábado, que é um dia para dedicar 100% a Deus, e eles abrem uma brecha para dedicar à exclusão, o preconceito, apontar o dedo, o julgamento ao outro, porque é isso que eles estão fazendo. Eles não estão colocando Deus em primeiro lugar. Eles estão tirando a atenção que é para dar a Deus, a Jesus e seus discípulos. Então eles já começam a julgar. Por que eles fazem o que não é permitido dia de sábado? Eles estão errados, eles estão contra a lei. Começam a julgar. E aí Jesus automaticamente usa a própria palavra, porque Jesus entende, conhece a palavra muito bem. Ele lembra de um texto no Antigo Testamento em que Davi estava com fome e acabaram comendo um pão que somente os sacerdotes poderiam comer. É que ele está dizendo: olha, vocês sabem da história de Davi e vocês nunca reclamam do que Davi faz. Vocês meio que passam pano para Davi. Agora, por que Davi pôde e a gente não pode? Não estavam com fome? Claro, aqui no fundo, Jesus já estava dizendo bem claro: eu sou muito maior do que Davi. É porque vocês não me enxergam. É porque vocês não me percebem. Vocês acham que eu sou uma pessoa qualquer. Ponto. Mas aí Jesus automaticamente chega e traz duas frases que são importantes. A primeira delas é dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado.
Entenda a palavra sábado aqui como muito mais do que apenas o sábado em si, mas todas as leis. Então a gente poderia traduzir esse texto assim, ó. A lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Nós não podemos nos tornar legalistas ao ponto de que a gente parece que vive igual cristãos que tem um monte de regra a cumprir. Como se o catolicismo, por exemplo, fosse apenas um conjunto de regras, sendo que a gente tem que entender que acima de tudo ser cristão é ser um homem e uma mulher relacional. Um homem e uma mulher que se relaciona com Deus, que tem intimidade com Deus. Amados irmãos e irmãs, coloca uma coisa na sua cabeça. Todas as regras, as doutrinas, as leis que Jesus nos coloca, que Deus nos apresenta, a igreja nos apresenta, não é para que nós nos tornemos escravos, mas é para nos libertar. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, que por exemplo vai dizer não matar, não é para dizer assim, você está preso a essa regra, mas é para dizer, para que você seja alguém livre e você seja feliz 100%, não mate. Para que você seja alguém livre, ponha Deus em primeiro lugar. Para que você seja alguém livre, honre seu pai e sua mãe. É assim que a gente tem que interpretar. A lei existe para que, de fato, o homem viva plenamente. Para que o homem chegue àquilo que Deus um dia sonhou. Segunda parte. Jesus diz ainda, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus já está dizendo, eu sou maior do que o sábado. Enquanto vocês estão aqui apontando regras sobre o sábado, eu sou muito maior. Mas infelizmente, repito, os fariseus não tinham maturidade para tal compreensão. Os fariseus se achavam superiores a tudo. Se achavam donos da verdade e que poderiam fazer o que queriam. Amados irmãos e irmãs, que reflexões então a gente pode trazer ao final dessa discussão toda da leitura? Primeiro, eu acho que vale a pena pensarmos quantas vezes somos como os fariseus, né? Apontando o dedo toda hora. Deixamos Deus em segundo lugar e o julgamento em primeiro. Cuidado! A igreja está cheia de fiscais na fé. Temos que ter muito cuidado para que a gente não seja mais um fiscal. Segunda coisa que eu acho que vale muito a pena é pensarmos. Será que tudo aquilo que a gente tem buscado propor, pensar, planejar, tomar decisões é para que os nossos irmãos que nós estamos tomando decisões por aí afora na igreja, seja para que o outro tenha dignidade, para que o outro realmente seja filho de Deus, para que o outro viva melhor a religiosidade? Ou será que nós estamos fazendo com que os outros sejam escravos de tantas regras, de tantos regimentos que parecem que sufocam a nossa vida de oração, a nossa espiritualidade e a nossa comunhão com Deus? Pensemos sobre isso. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.